nesse instante, né? Página 38, voltando. As corridas de Fórmula Indy são famosas por uma série de características que lhes são peculiares, como por exemplo a pontuação pelos melhores lugares no grid, de largada, ou pelo número de voltas na liderança da corrida durante a sua realização. Uma outra característica marcante está no fato de alguns circuitos serem denominados ovais. Considere a pista de um circuito oval cujo traçado tem dois trechos retilíneos e paralelos, AB e CD, ligados por dois trechos semicirculares, BC e DA, como mostra a figura. É verdade, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a Fórmula 1 basicamente não existe e a galera só assiste mesmo a Fórmula Indy. Claro que não é só porque uma é melhor que a outra, né, cara? Tem motivos comerciais, né? Tem motivos outros aí por trás da brincadeira. É só isso. Em algumas pistas, né? Por isso que algumas pessoas às vezes não gostam. Mas tem outras coisas interessantes também, como ele cita aqui. Mas é muito pessoal, né? Eu gosto das duas, vejo mais a Fórmula 1 porque é mais acessível pra gente, geralmente, né? Mas é muito pessoal. Imagine que um carro percorra os trechos retilíneos e curvilíneos com velocidade constante. Ó, já ferrou, já não é mais corrida. Velocidade constante, a 300 por hora, sempre. Não precisa no freio, fica tranquilo, só acelerar. Né? Um absurdo, mas vamos perdoar aqui o cara. O esboço gráfico que melhor representa a intensidade da aceleração resultante sobre o carro em função dos instantes de passagem pelos pontos A, B, C, D é o da alternativa. Então peraí, deixa eu fazer já o gráfico aqui. Ele quer o gráfico da aceleração com o passar do tempo. Quando ele passa no ponto A, depois ele passa no ponto B, passa no ponto C, passa no ponto D, volta a passar no ponto A. De A para B, galera, tem algum tipo de aceleração? Se a velocidade é constante, pelo mesmo motivo explicitado na questão anterior, né? Se o cara está a 200 por hora sempre, 200 menos 200, vai dar zero. A aceleração tangencial é zero. Tem centrípeta? Então, quanto é que é a resultante? Zero. Por isso que o primeiro gráfico tem que estar zero, de A até B. Porém, quando ele chega no ponto B, ele começa a fazer uma curva. E uma curva tem um certo raio. E ele faz numa certa... Então vai ser zero a aceleração centrípeta? Não. Mas a tangencial? Continua zero. Mas se tem aceleração centrípeta, tem aceleração. O resultado dessa conta vai ser positivo ou negativo? Claro, né? Raio negativo não existe. Velocidade negativa até existe, mas elevado ao quadrado fica positivo. Então a resposta é um valor positivo. Professor, por que não foi crescendo a aceleração? A aceleração iria crescendo se o cara fosse fazer a curva suavemente no começo e depois uma curva mais fechada. Como a curva é um semicírculo, o raio é igual e nós vamos considerar a aceleração centrípeta tendo crescido instantaneamente de zero para um certo valor e depois, quando ele entra na reta de novo, ela cai para zero mais uma vez, no trecho C até D. Quando ele começa a fazer a curva de C até A mais uma vez, brota mais uma vez a aceleração centrípeta, que é positiva. Por isso que nós temos que procurar um gráfico com essa cara, que é o gráfico E. Na prática, tá, gente, o piloto ele não vai agir assim, tá? Até porque ele morre se ele fizer isso. Ele não vai fazer assim, ai meu Deus, começou a curva. Ele não faz isso, entendeu? Esse gráfico é isso, né? Esse gráfico, o cara tá lá, reto, de repente, faz a curva e de repente, bota... Não. Na prática, cara, o piloto ele abre bastante para fazer a curva e na hora que ele vai fazer a curva ele tenta pegar a tangente da curva, né, para fazer a curva o mais fechadinha possível e ganhar alguns milésimos de segundo em relação aos concorrentes. Ou seja, na prática, esse gráfico seria um pouco mais curvilíneo aqui, certo? Mas como a questão engessou o nosso raciocínio, a gente tem que aceitar essa solução como a mais correta. Muito bem. A questão 4 é muito interessante, que faz a gente pensar sobre algo muito legal, sobre os aceleradores de partículas. Vocês já ouviram falar sobre aceleradores de partículas? Já. O mais famoso, né, no ano passado e no ano retrasado, principalmente o LHC, ele é a máquina mais complexa e mais cara já produzida pelo ser humano na história da humanidade. Custou centenas de bilhões de dólares. É lá que estão os melhores, né,
algumas das melhores mentes do mundo na área da física, matemática, química. Qual é o objetivo de fazer uma máquina? Detalhe, ela começou a ser projetada 50 anos atrás, tá? Certo? Ela começou a ser construída há 20 anos atrás e ficou pronta há uns 5 anos atrás. É uma coisa assustadora. Imagina, né? Quantas pessoas não dedicaram a vida a essa máquina? Por que fazer uma máquina dessa, professor? Para tentar entrar na mente de Deus. Para tentar entender como o Criador do Universo criou os átomos. Vocês são feitos de átomos, concordam comigo? O Sol é feito de átomos, o mundo é feito de átomos. Se nós pudermos entender como é que o átomo funciona, nós vamos entender a mente de Deus. Olha que legal. Gastaram bilhões só para saber. Não é só para saber isso aqui, isso pode revolucionar a vida. Não se esqueçam, gente, lembra da minha primeira aula? Não sei se eu cheguei a falar com vocês do pequeno ou do grande, mas aqui, ó, neste pequeno pedaço de giz tem energia suficiente para abastecer a grande Florianópolis durante vários dias. Aqui tem energia suficiente nesses átomos idiotas que compõem esse pedaço de giz, que é cálcio, né? Certo? Se nós só aprendêssemos a desmontar esses átomos e transformá-los em energia, acabou o problema energético do mundo. A gente pode pegar bosta de vaca e transformar em energia. Olha só que beleza, a gente pode pegar qualquer tipo de material e transformar em energia. Einstein foi o primeiro que percebeu isso. Foi daí que surgiu a bomba atômica, né? Quando o homem aprendeu a fazer isso, a liberar a energia do núcleo dos átomos, por isso energia nuclear. Hoje nós já sabemos fazer isso, porém não com pedaços de giz ou bosta de vaca, apenas com plutônio, césio, materiais que são processados pelos seres humanos para poder fazer bombas atômicas e arruinar com outras civilizações, ou, né, muito legal essa parte, ou fazer usinas nucleares como a Angra 1, Angra 2 aqui no Brasil, ou como 70% da energia produzida pela França. Até o Greenpeace hoje acha menos maléfico para a natureza criar usinas nucleares do que hidrelétricas. Quando eu estudava na tua idade, hidrelétrica era o bicho e usina nuclear era do mal. Mas a ciência foi evoluindo, nós vimos que uma hidrelétrica pode fazer mais mal para a natureza do que uma usina nuclear. Absurdo, né, cara? Hidrelétrica é quando a gente faz uma barragem e inunda. Sim, mas o que ela causa de mal? É que na verdade ao inundar uma grande região, aquela floresta que foi inundada vai apodrecer e vai gerar gases de efeito estufa, como o metano, por exemplo. Tu vê que loucura, né? Antes a galera não botava essas coisas na ponta do lápis. Então, entre outros problemas que pode existir, esse é o mais grave, né? De tu inundar uma área enorme, apodrecer aquela coisa que foi inundada toda e começar a liberar metano, toneladas e toneladas de metano, que é mais provocador de efeito estufa do que CO2, por exemplo. Né? O gás que tu emite, que os bichos emitem, certo? Que os carros emitem. Então é importante a gente construir aceleradores de partícula para entender como é que a natureza funciona, como é que o átomo funciona. Um dos grandes problemas da humanidade vai ser resolvido. Além disso, quando eu compreender completamente o funcionamento dos átomos, nossa, tem tanta coisa que a gente poderia fazer. A gente poderia construir coisas átomo a átomo, imagina. Construir uma coisa encaixando um átomo no outro. A IBM, na verdade, já faz isso há muito tempo, né? Há mais de 10 anos atrás, a IBM escreveu IBM com átomos. IBM, ela pegou átomo, foi agrupando. IBM é aquela empresa mundialmente famosa de computadores. Né? Hoje ela trabalha mais famosa em outras áreas do que na produção de computadores pessoais, né? De PCs. Mas houve uma época que a IBM que fazia os melhores computadores do mundo. Eles fizeram isso, na verdade, não é para brincar de desenhar com átomo, é para mostrar para o mundo, olha como é que a gente está controlando os átomos agora. Vocês não devem saber, mas nos computadores de vocês atuais, os fios metálicos que conduzem energia elétrica dentro do computador têm 3 átomos de espessura. Não vai dar para deixar muito mais fino, né? Depois dá para fazer com 2 átomos de espessura e depois dá para fazer uma fila inteira de átomos. Mais fino que isso não dá, certo? Por isso que é tão importante para a vida de todos nós conhecer os átomos. Na verdade, vocês já usam na vida de vocês essa tecnologia que foi criada em aceleradores de partícula. Né? Quando a gente usa essa máquina ali, quando a gente usa o teu computador, a gente está usando desse conhecimento. Por isso que é importante gastar esse dinheiro. Um dos objetivos do LHC era provar a existência do bóson de Higgs, chamada de partícula de Deus, uma das partículas fundamentais que dão origem a várias outras partículas que explicam a existência de massa. Olha que legal. Então realmente é mágico. Isso só prova que eu sou meia boca, porque se eu fosse foda eu estava apertando uns parafusos no LHC, né? Certo? Se eu fosse bom eu estava lá, embebido, lá fazendo, né, apertando uns parafusinhos no LHC, já seria mais razoável, certo? Mas é muito legal isso, vale a pena, quando tu vai escutar muita coisa bizarra futuramente aí sobre aceleradores de partícula. E essa questão, ela dá uma introduçãozinha.
Dá uma olhada que bonitinha essa questão. Unicamp, ó. Essa universidade vale a pena, cara. O centro lá em Campinas, né, cara, é gigantesco. Eu já estive lá e é magnífico. E olha só a galera da física. Numa fonte de luz síncrotron, como aquela existente no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, LNLS de Campinas, elétrons circulam no interior de um tubo com velocidade de módulo V muito próximo à velocidade da luz no vácuo, que é C igual a 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Para que tu tenha uma noção da estupidez que é essa velocidade, eu poderia falar 300 mil quilômetros por segundo. Ou 300 milhões de metros por segundo. Mas ainda assim o cérebro não conseguiria processar. Por isso eu prefiro que tu imagine 7 voltas e meia na Terra em 1 segundo. A luz teria dado 7 voltas e meia no teu planeta. De novo, nesse momento em que eu pronunciava a luz já pôde dar 7 voltas e meia no planeta Terra. A luz do Sol demora para chegar. 8 minutos a luz do Sol demora para chegar na Terra aproximadamente. Aí tu consegue ver que distância que o Sol está da Terra, né? Para a luz que anda 300 milhões de metros por segundo, demorar 8 minutos e cacetada para bater no teu olho aqui na Terra, é porque realmente é uma distância razoável. 150 e poucos milhões de quilômetros a distância entre o Sol e a Terra. Muito legal. A trajetória percorrida pelos elétrons é composta de trechos em linha reta e de trechos curvos, arcos de circunferência, como ilustrado na figura abaixo. Nas curvas, os elétrons sofrem aceleração centrípeta e, em consequência disso, emitem luz. Se R igual a 3 metros, é o raio da curva que o elétron faz, qual é o módulo da aceleração centrípeta do elétron nos trechos curvos da trajetória? Para simplificar o cálculo, considere neste item que o módulo da velocidade v dos elétrons é exatamente igual ao c. É só jogar na fórmula, apesar da questão ser bonita, e eu ter introduzido o que são aceleradores de partículas. Na prática, o cálculo era bem tosco. Ó. Deu a velocidade, qual é a velocidade mesmo? Na 8a² sobre 3. A aceleração centrípeta, 3 vezes 3, 9, 10 na 8ao². 10. Na 16, né? É só multiplicar, né, galera? Potência de potência multiplica os expoentes, matemática básica, sobre 3. A aceleração centrípeta, 9 dividido por 3, 3 vezes 10 na 16 metros por segundo ao quadrado. Qual é a máxima aceleração que o ser humano resiste mesmo? 90 metros por segundo ao quadrado. Eu acho que o elétron acelerou um pouquinho mais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... É, um pouquinho mais. 1.000, milhão, bilhão, trilhão, 30 quatrilhões de metros por segundo ao quadrado. Ele fica tão acelerado que ele cospe fótons, né? Ele cospe luz nessa hora que ele faz essa curvinha. Bizarro essa aceleração, hein? Bizarro. Galerinha, eu preciso aqui de uns poucos minutos só para introduzir uma ideia muito legal, que é da classificação dos movimentos, que vocês vão ter de tarefa após a prova aí. Classificação dos movimentos, vou dar uma palhinha sobre isso.